Muito boa noite. É uma honra estar convosco neste dia tão especial para as mulheres. Cumprimento a senhora enfermeira Alexandrina e nela os restantes membros da mesa do colégio, o senhor enfermeiro Bruno Rito e o senhor enfermeiro José Portugal. Cumprimento as nossas convidadas desta masterclass, a professora Cátia Guerreiro e a senhora enfermeira Irene Cerejeira. Cumprimento todos os participantes e a todos agradeço a presença. Abraço-vos com carinho, respeito e gratidão. O Sr. Bastonário Enfermeiro Luís Barreira não poderá estar presente nesta sessão, mas pediu-me para vos transmitir os seus cumprimentos e os votos de uma excelente sessão. Hoje é um dia muito especial, com um significado peculiar para as mulheres, que hoje são o que sempre foram, mas muito mais do que aquilo que sempre foram. Ari dos Santos disse-o muito melhor do que aquilo que eu faria. Permitam-me, pois, que o cite. Peço o apoio da Tatiana e da Sofia, que estão nos bastidores. A mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e, ordenado à cozinha, e impôs-o trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção, para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar. No tempo da liberdade, o que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. E na verdade é toda esta transformação que ocorreu na sociedade, muito por força daquilo que as mulheres têm lutado, que nos permite hoje trabalhar um tema tão importante como aquele que a mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica escolheu para esta Masterclass, Liderança no Feminino. Obrigada por nos acompanharem nesta viagem. Obrigada a esta mesa do Colégio por todo o trabalho que sei que têm previsto desenvolver em prol do desenvolvimento desta área de especialidade, em sequência ao trabalho que foi desenvolvido anteriormente, também sob a presidência da senhora enfermeira Irene Cerejeira. Podem sempre contar com os outros órgãos da Ordem, nomeadamente com o Conselho Diretivo. Sabem que podem continuar a contar comigo. Juntos conseguiremos fazer a diferença. Obrigada. Tenham uma excelente sessão. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Estimada Senhora Presidente do Conselho Diretivo, Enfermeira Ana Fonseca, agradecemos muito a sua presença e as suas palavras. São palavras valiosas e que provêm de uma mulher com M maiúsculo e uma enfermeira notável, que desempenha com grandeza outros importantes papéis, o de filha, o de mãe e de uma forma muito especial o de avó. Apreciamos muito a sua presença neste serão e esse poema foi encantador. Caras e caros colegas, sejam bem-vindas e bem-vindos a este primeiro webinar da mesa do Colégio da Especialidade em Enfermagem Submaterna e Obstétrica. Hoje é o Dia da Mulher, por isso, antes de mais, parabéns a todas as mulheres aqui presentes. Tendo uma frase poderosa de Efuniaki como pano de fundo, que diz assim: metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos dela. Por isso, neste webinar, prestaremos homenagem às mulheres, em particular às enfermeiras, por serem mulheres e por cuidarem de mulheres. Enquadrado nas comemorações do Dia da Mulher, esta é então uma motivação para a temática deste webinar. Liderança no feminino, ser mulher, cuidar de mulheres. E então o que é que se comemora neste dia em concreto? O Dia Internacional da Mulher
foi instituído pela Organização das Nações Unidas no ano de 1975, tendo nesse mesmo ano sido declarado por parte da ONU o Ano Internacional da Mulher. O objetivo que guiou esta decisão, a decisão da ONU para a criação desta efeméride, foi gerar oportunidades de lembrar as conquistas, sejam elas sociais, políticas e económicas das mulheres, independentemente da nacionalidade, da etnia, da cultura ou até mesmo do regime político. A justificação para a escolha do dia 8 de março e não outro dia qualquer tem várias explicações, mas a mais descrita e até a mais consensual é que esta data evoca um protesto importante que envolveu 900 mil operárias russas que, em 1917, período em que ainda decorria a Primeira Guerra Mundial, estas 90 mil mulheres saíram à rua para reivindicar melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Este movimento ficou conhecido como Pão e Paz. Pão devido à fome e paz devido à guerra. Então, se o 8 de março é um dia de memórias e de luta, é um dia, simultaneamente, que nos traz oportunidades de celebrar todas as vitórias que, entretanto, foram alcançadas. É um dia para ouvir o que as mulheres, em especial as enfermeiras, têm a dizer e é também uma oportunidade para as empoderar, reconhecendo a excelência do seu contributo para a valorização e a dignificação da enfermagem, em especial, como não poderia deixar de ser, da enfermagem em saúde materna e obstétrica. De facto, não há como fugir aos números. Em Portugal, e usando os dados de 2023, existem 3.319 enfermeiros especialistas em enfermagem em saúde materna e obstétrica, e dos quais, vejam lá, 95,5% são mulheres. É isso. Somos muitas entre as melhores, os ESMO. Hoje, ao abordar a liderança no feminino, procuramos promover uma reflexão ampla sobre como as mulheres enfermeiras poderíamos contribuir para melhores cuidados de saúde e para a satisfação profissional de cada uma de nós, ponderando os desafios de sempre e, inclusive, equacionando as novas e também as velhas estratégias para ganharmos o futuro. Um futuro no qual homens e mulheres tenham igualdade de oportunidades e reconhecimento em função do seu próprio mérito. Precisamos estar juntos para fazer caminho, para quebrar estes estereótipos e para alimentar uma narrativa que ressoa com os ideais do nosso tempo, a de que a liderança é um espectro em que todos os géneros devem ser representados e valorizados. A liderança, embora frequentemente discutida nos contextos dos negócios e das políticas, tem uma dimensão intrínseca e inultrapassável dentro do exercício da enfermagem. Na verdade, inerente à nossa profissão está a capacidade de liderar, seja conduzindo uma equipa de profissionais, seja advogando os interesses daqueles de quem cuidamos, seja mesmo inovando nos cuidados de saúde, quer através da investigação, quer através da educação. Assim, enquanto mesa do colégio, acreditamos que cada enfermeira pode trazer muito a esta discussão, trazendo a riqueza das suas experiências, o valor dos seus conhecimentos e competências e a dimensão feminina do seu ser e estar. E todos estes aspectos são elementos vitais para entender e moldar o futuro da enfermagem e da liderança nos cuidados de saúde. A partilha que hoje promovemos pretende constituir-se como um alerta para que todas as enfermeiras reconheçam e desenvolvam o seu potencial de liderança. A vossa voz, a vossa perspectiva e a vossa experiência são fundamentais para aprendermos em conjunto e para nos valorizarmos coletivamente como disciplina e como profissão. É com forte convicção que salientamos a importância deste tema e é neste contexto que apresento duas mulheres extraordinárias que hoje se dispuseram a partilhar connosco algumas das suas vivências e conhecimentos. Começo pela Cátia Sá Guerreiro. A Cátia Sá Guerreiro é licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Carlos Gulbenkian de Lisboa, é mestre em saúde e desenvolvimento com especialização em gestão de programas e projetos pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa e é também doutorada pela mesma universidade em Saúde Internacional, ramo Políticas de Saúde. Enquanto enfermeira,
Exerceu funções em serviços públicos e privados, sempre na área da pediatria. Foi enfermeira voluntária numa ONG portuguesa, passou pelo Alto Comissariado de Saúde há uns anos atrás, assumiu a direção também de uma ONG portuguesa. Atualmente, aceitou o desafio de colaborar com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical em projetos de cooperação e investigação em saúde internacional, integrando o grupo Global Health and Tropical Medicine para as áreas de recursos humanos, avaliação em saúde e planeamento estratégico. É docente na ESE Business School, sendo diretora do Programa de Gestão de Organizações Sociais. Dirige o Programa de Liderança no Feminino, One Step Ahead, e Liderança no Feminino, será o tema da sua intervenção. Professora Cátia Sá Guerreiro, o palco é seu. Muito obrigada, enfermeira Alexandrina. Cumprimento a todos e a todas. Começo por agradecer o convite que me dirigiram. Cumprimento a mesa, cumprimento a senhora enfermeira Ana, também a minha colega de painel, e dizer-vos que é realmente um gosto estar convosco aqui hoje. A minha base é a enfermagem, de uma vez enfermeira, enfermeiro sempre, embora agora o meu exercício seja mais no ramo da docência e na área da intervenção estratégica em políticas de saúde, mas a enfermagem está sempre cá, e se não fosse a orientação e a organização que a enfermagem me deu de base, provavelmente não teria chegado onde cheguei. E por isso é um gosto para mim partilhar convosco o dia de hoje, que é de facto o Dia da Mulher, o dia em que, por um lado, lembramos todas as mulheres das nossas vidas, do nosso país, do nosso mundo, mas também o dia em que lembramos as mulheres que ainda não têm aqueles que são os direitos que consideramos base para uma vida digna. Obrigada pelo convite. E vamos conversar um bocadinho sobre liderança no feminino. Vou propor-vos o seguinte, que embora o nosso público seja todo formado por profissionais de saúde e concretamente por enfermeiras e enfermeiros, que quando pensarmos em liderança, que saiamos do nosso âmbito profissional e pensemos num cidadão e numa cidadã comuns. Vamos abordar o tema na sua generalidade e depois podemos então apreciá-lo no detalhe, que é a vivência concreta da enfermagem. Vou passar a partilhar convosco uma apresentação e proponho que, caso existam questões que queiram colocar ou alguma consideração que queiram deixar, que o façam, por favor, no chat, que aqui com a Alexandrina havemos de fazer a gestão da informação e da comunicação. Então, passo aqui a partilhar o meu ecrã para vos expor um tema pelo qual tenho, de facto, uma grande estima, o desafio de liderar no feminino, e vamos aprofundá-lo juntos. Dizer-vos, quando a enfermeira Alexandrina me apresentou, falou que eu dirijo na AES Business School um programa de liderança no feminino. É um programa que é dirigido apenas a mulheres que querem dar um passo em frente na sua vida profissional e pessoal, sem que uma destrua a outra. E tenho aprendido muitíssimo com estas mulheres, e aquilo que vos trago aqui hoje resulta deste trabalho que também vou fazendo com cada uma delas e do trabalho que vou fazendo na minha própria vida. E aprendemos tanto umas com as outras, e é isso que pretendo partilhar hoje convosco. Começo por pensar e por partilhar convosco também uma reflexão sobre o dia de hoje, e agradecendo à introdução que já foi feita, histórica, em relação à celebração deste dia 8 de março, que foi, como disse a Alexandrina, instituído pelas Nações Unidas em 1945 como o Dia Internacional da Mulher, mas começou a ser celebrado pelas mulheres muito tempo antes. E o episódio que ocorreu na Rússia, que a Alexandrina nos reportou, foi ainda antecedido por episódios ocorridos, e começaram por ocorrer na Alemanha, em que, justamente diante das péssimas condições de trabalho e da impossibilidade de acesso ao voto, se organizou em 1910 pela primeira vez, por Clara Zetkin, uma primeira grande manifestação feminina. E o que é que combinaram a partir daí? Que todos os anos se havia de realizar esta manifestação, sem que se tenha fixado data. Mas a data, nos anos seguintes e até 1917, ocorreu sempre ali entre fevereiro e março, foi justamente quando tinha acontecido a primeira manifestação. Quando ocorre na Rússia, ocorre justamente no dia 8 de março,
mas é já é já o 7º ano que acontece consecutivamente. Portanto, a primeira grande questão é as mulheres que foram capazes de se organizar na Europa e na América para fazer valer aqueles que consideravam ser os seus direitos base, os seus direitos essenciais. E, de facto, como eu dizia há pouco, vamos lembrar hoje estas mulheres que na história fizeram a mudança, fizeram acontecer os direitos das mulheres a nível global, a nível nacional e nas nossas vidas. Certamente todos nós temos a recordar grandes mulheres nas nossas famílias que ao longo dos anos foram deixando a sua marca. Agora, a questão é, e hoje, como é que estamos? E hoje, como é que estamos nesta matéria? Fui olhar algumas estatísticas, não é esse o objetivo, mas queria trazer-vos aqui esta realidade. Hoje é dia 8, depois da manhã vamos votar. É inquestionável que temos direito a votar, nem pensamos nós de outra maneira. Temos direito a votar. Mas isto ainda não acontece em todos os lugares do mundo. E mesmo nos lugares onde já temos direito a votar e onde até já consideramos que estamos a caminho da tal igualdade de que tantas vezes ouvimos falar, vou deixar-vos aqui alguns números que têm que nos fazer pensar. Em relação a Portugal, e são dados do ano passado, 2023, a ocupação de cargos de administração em empresas do PSI 20, cargos de administração, apenas 9% são mulheres. Em entidades reguladoras, em 21 cargos de direção, apenas 5 são mulheres. Se falarmos de remuneração, evidentemente que no Estado não há distinção entre o masculino e o feminino, entre a mulher e o homem, mas se entrarmos para o setor privado, verifica-se, estou a falar de dados recentes, que há 21% de redução salarial para as mulheres comparativamente à mesma posição em homens e que este valor cresce consoante à medida que sobe a qualificação. Estamos a falar do nosso tempo. Se olharmos para a saúde, e não fui buscar dados de Portugal, fui buscar dados globais, a nível global, 75% da força de trabalho em saúde é feminina no mundo e apenas 38% ocupam cargos de liderança em saúde. Isto tem que nos fazer pensar, já não estamos em 1910, já não estamos em 1917, já não estamos em 1945 ou 48, estamos em 2024, mas estes são ainda os números. Esta semana estive no Porto a dar aulas com muito gosto, me desloco pelo país lecionando e conversava numa turma, num grupo em que lecionava, e veio à conversa a questão da liderança no feminino. E houve um aluno, estou a falar de alunos pós-graduados, portanto estou a falar do ensino adultos, pessoas com uma faixa etária do mundo do trabalho. Um dos alunos dizia: "Ó professora, hoje em dia já não é bem assim. Nós hoje em dia já há um equilíbrio muito maior, já não se olha com os olhos assim tão diferentes para a ocupação de um cargo de direção por parte de uma mulher." E eu disse-lhe: "Olha, não sei bem se será assim, se não façamos um exercício." E fiz com eles um exercício que vou propor fazer convosco. Vamos fazer juntos este exercício e vamos ver qual é o resultado. As part of an experiment to explore the human mind, we asked 22 people to solve the same riddle and recorded their responses. Feel free to participate also. Are you ready? The riddle. A father is about to bring his son to a job interview, applying for a position at a large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at the company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, "Go ahead, answer it." The caller is the trading company CEO, who says, "Good luck, son, you've got this." The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in their car. How is this possible? He gets a call from the CEO, but it says, "Good luck, son." But he was next to him. So it's not the father. I think it was probably an audio recording of his father. Maybe he made a demo tape. Like he has two fathers? This is a hot one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather of the son. No, I think his name is Son.
I don't know. Maybe it's just like an old man, you know, calling a younger guy son. I have no idea. The answer. It's his mother. Ah! Oh, that's so stupid. Yes, of course. Ah! Ah! I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. So I'm biased. In a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. So I always thought that I'm not very sexist. But in spite of that, I think these subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or, right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of men. And it's a shame, I think. And that's so weird, because I'm a CEO, and I'm a woman. I want to be a CEO. Why didn't I think about that? Crap. I believe women can absolutely be CEOs, and that's definitely something that we should work on, especially when you're saying that so many people have been told this riddle and most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Ora bem, então, o que é que podemos concluir aqui? Não sei qual foi o resultado do exercício que fizeram, mas quando eu fiz pela primeira vez, não pensei que a CEO fosse uma mulher. Ou seja, quando nós pensamos no diretor-geral de uma organização, pensamos o diretor-geral e não a diretora-geral. E isto é agora. Vimos ali aquele jovem dizendo, quando eu penso num CEO, penso num homem. Portanto, estamos mais à frente? Estamos. Já chegamos? Não. Ainda bem que existe um dia 8 de março em cada ano. Era excelente se não fosse preciso que ele existisse. Mas ainda é preciso, porque ainda temos um caminho a percorrer. Então, do que é que vamos falar agora? Primeiro que tudo, vamos falar do que é isto de liderança, porque o desafio é falarmos de liderança no feminino. Vamos ver o que é liderança e depois vamos ver se isto de liderança é um conceito que muda ou não, sendo vivido no feminino e no masculino. Vamos olhar para homem e mulher, se somos diferentes ou se somos iguais, com a implicação nesta matéria da liderança. E vamos depois, finalmente, apresentar os desafios de liderança, concretamente no feminino. E, naturalmente, aqui fazer aquilo que pretendo é que façamos todos o link às nossas vidas e ao nosso cotidiano, ao nosso dia-a-dia. Então vamos começar pelo conceito de liderança. Vamos começar por aqui. Desculpem. Vamos começar pelo conceito de liderança. Primeira palavra-chave. Vou fazer isto por palavras-chave. É de noite, sexta-feira, estamos cansados. Não quero de todo massacrar-vos com imensa teoria e slides muito pesados. Portanto, selecionei esta estratégia. Palavra-chave para definir os conceitos que vamos mobilizar. O que é isto de liderança? O que é isto de liderar? Em primeira instância, deixar claro o seguinte: a liderança não tem a ver com poder, tem a ver com autoridade. Liderança não tem a ver com poder, tem a ver com autoridade. Vamos distinguir o que é poder, vamos distinguir o que é autoridade para chegarmos ao que é liderança. Então, o poder é uma faculdade que nos é conferida por uma posição ou um cargo que ocupamos. Reparem, se eu sou o enfermeiro-chefe de um determinado serviço, eu tenho o poder de enfermeiro-chefe. Eu tenho um conteúdo funcional que me é atribuído pela função ou cargo que ocupo. Isto significa que eu sou um líder, isto significa que eu tenho o poder para exercer aquela função. Ou seja, cabem-me determinadas tarefas, cabem-me determinadas responsabilidades. Isto faz de mim um líder? Ainda não. O poder é aquilo que nos é dado pelo cargo que nós ocupamos. Agora, a forma como nós depois executamos o que é próprio desse cargo, desse poder,
aí sim nos pode conferir a liderança. E o que é isso? Esse modo de trabalhar e de fazer é a autoridade. Ou seja, a autoridade já não é algo que me é conferido, a autoridade é uma habilidade que eu vou desenvolver. A autoridade é aquilo que me possibilita levar os outros a fazer algo de boa vontade, porque senão seria manipulação, não é? Portanto, de boa vontade. Ou seja, quando é que nós, pensemos na nossa vida cotidiana, quando é que nós reconhecemos a autoridade a alguém? Quando, de alguma forma, aquele alguém é um mestre. Lhe reconhecemos mestria, lhe reconhecemos conhecimento. Se dizemos a alta autoridade para isto ou para aquilo, são geralmente as entidades que mais conhecimento têm nessa matéria para a qual são autoridade. E a autoridade que nós exercemos é uma habilidade. É uma habilidade. Não é algo que nos é dado porque nos é atribuída uma função, um papel ou um cargo. Eu posso, e aqui havemos de pensar juntos, não é? Quantas pessoas têm poder, mas depois não têm autoridade? E quantas têm autoridade sem ter poder? Portanto, são coisas distintas. A liderança tem a ver com esta habilidade de levar os outros a fazer de boa vontade aquilo que se lhes é proposto. Vamos aprofundar mais palavras-chave que possam definir a liderança. Liderança não é sinónimo de gestão. Nós vamos pela negativa para chegar a um afunilar para um conceito na positiva. Liderar não é sinónimo de gerir. O gestor tem na sua mão uma quantidade de processos para atingir objetivos, alcançando resultados, manuseando ou utilizando recursos. É este o papel do gestor. Isto não é liderança. A liderança é o sinónimo de influência. Ou seja, um líder, mais do que gerir os processos, pegando nos objetivos para os transformar em resultados, mobilizando recursos, este é o gestor. O que é esperado do líder? É que ele consiga influenciar aqueles que têm consigo para fazerem o caminho do tal processo que falávamos ao falar de gestão. Ou seja, gestão tem a ver com o que se faz e liderança tem a ver com o que se é quando se faz. Portanto, o gerir é a operação. O gestor tem ao seu cargo a operação, não tem necessariamente de ser um líder. O líder é aquele que vai ser capaz de arrastar consigo, de influenciar. E a influência não é uma influência, não falamos aqui de uma influência negativa. A influência é conseguir cativar o outro para que o outro acredite que este caminho que vamos fazer é um caminho válido. Estes objetivos são bons objetivos. Portanto, liderança tem a ver com autoridade e não tanto com poder. Liderança tem a ver com influência e não tanto com processos de gestão. E continuamos nos nossos conceitos. E servir. Será que liderança tem a ver com servir? E aqui estamos no meio privilegiado, não é? A enfermagem é um meio privilegiado para falarmos sobre isto do serviço. Mas será que liderar é servir? E para aqueles que se interessam por essas matérias, já terão esbarrado com o conceito do líder servidor, o líder que serve. E de certeza que quem vai lendo sobre estas matérias, e são matérias que interessam cada vez mais ao comum, ao colaborador, a pessoas que ocupam cargos que não são necessariamente de direção, esbarramos constantemente com esta questão. Servir. Liderar é ou não servir? Então, vamos ver o que é servir. O que é servir? Então, servir é identificar e satisfazer ou cuidar, desculpem,
Peço desculpa. Conseguem ver o meu ecrã, enfermeira, Sim. enfermeira Alexandrina? Estão a ver o meu ecrã ou estão a ver em duplo? Estão a ver bem? Estamos a Peço ver desculpa. bem. Sim. Pronto. Servir. Ai, desculpa, agora não posso. Servir é identificar e satisfazer ou cuidar das necessidades legítimas daqueles que são confiados ao nosso cuidado. E vejam se é isto ou não. Pensemos em qualquer situação de serviço. Servir é ou não identificar e satisfazer ou cuidar as necessidades daqueles que são entregues aos nossos cuidados. Então, pensemos, se isto é servir, se eu sirvo, ou seja, se eu identifico e satisfaço ou cuido as necessidades do outro que me está entregue, certamente eu estou a criar influência. No sentido em que estou a trazer o outro para acreditar no que eu lhe proponho, porque eu cuido dele, porque eu me preocupo com as suas necessidades e procuro satisfazê-las. Então, liderança e serviço terão certamente a ver. E isto é para pensarmos, não é para resolvermos hoje. Seria muito ousado conseguirmos tentar resolver tudo hoje. Mas fiquemos pensando nisto. Que relação é que existe entre serviço e liderança? É que se eu olhar para aqueles que lidero como alguém a quem eu devo identificar as necessidades, cuidar da sua satisfação na medida da razoabilidade quer do pedido, quer da disponibilidade, mas que eu cuido o outro, isto em qualquer meio de trabalho, então a liderança é um serviço. Mas ver a liderança como um serviço é um bocadinho, estamos um bocadinho a sair, peço desculpa pela expressão, fora da caixa. Mas vamos continuar a tentar pensar fora da caixa. Aquela pergunta que fazemos de certeza, já fizemos alguma vez. O líder nasce ou faz-se? O tal líder que é capaz de ter autoridade, que é capaz de influenciar, que cuida, servindo, ele nasceu assim ou tornou-se? Depois dizemos assim, lembro-me daquela pessoa desde miúdo que ele é assim, não é? Às vezes ouvimos desde miúdo que ele arrasta com ele toda a gente. Ouvimos estas expressões. Então, será que o líder nasce líder ou se faz líder? Então, a literatura o que é que diz? Quem estuda estas matérias? Naturalmente, há de haver ou pode existir uma predisposição para a liderança, para as características da liderança, para ser uma pessoa capaz de influenciar, de cativar, de motivar, de cuidar o outro. Todas estas palavras que já vimos até aqui. Porém, se essas características não forem trabalhadas, poderão deixar de se manifestar. Vou dar um exemplo. Um pianista não nasce pianista. Não nasceu pianista. Se calhar nasceu com um jeito natural para a música, mas algures na vida se cruzou com o piano e com aulas de música. E aprendeu a base. Foi tocando com pauta e hoje toca sem pauta. Nasceu pianista, fez-se pianista. Assim é com o líder. Qualquer líder, cada um de nós, no exercício da sua liderança, porque todos nós somos líderes alguns na vida, e em algum dos papéis que desempenhamos na vida. Não nascemos sabendo ser líderes. Então, como é que vamos trabalhando este papel de liderança? É a palavra-chave seguinte. A liderança é uma habilidade, uma capacidade que é apreendida ou adquirida, não é inata. Ela, mesmo que tenhamos alguma predisposição, mas a liderança em si é uma habilidade que se vai desenvolvendo. Então, como é que eu lá chego? Como é que eu me tornei um pianista, tocando piano? Como é que eu me torno um líder? Exercendo liderança, vivendo a liderança,
Vamos ao Aristóteles, que nos explica isto muito bem. E vejam há quanto tempo que ele diz isto. O Aristóteles diz como é que se chega à excelência. A excelência, nós não nascemos excelentes. O que é que ele diz? Nós não atuamos retamente porque somos virtuosos ou excelentes. Nós não somos, à partida, virtuosos ou excelentes. Nós somos virtuosos e excelentes. Porquê? Porque o fizemos repetidamente. Ou seja, nós somos o que repetidamente fazemos. Tocamos o piano tantas vezes com a pauta que a certa altura já não preciso da pauta. Então a excelência não é um ato, mas é um hábito. Ou seja, a liderança bem exercida, a verdadeira liderança, é uma habilidade que eu vou desenvolvendo ao longo do exercício da própria liderança. Ou seja, isto significa que para o líder existe um desafio de melhoria contínua. A batalha não está ganha no dia em que se assume um cargo. É exatamente ao contrário. Está começada aí. Assumiu o cargo de diretor de chefe de serviço, de diretor de enfermagem do hospital. A partir daí, começa o desafio da melhoria contínua. O cargo dá o poder. A habilidade virá com a prática cotidiana. E aqui podemos ir buscar... gosto muito deste livro, deixo-vos a referência, depois poderei deixar-vos outras referências também, se pretenderem, partilhá-las-ei. James Hunter tem um livro que fala desta questão da essência da liderança e diz o seguinte, e passo a citá-lo: considero que estas são as qualidades de um grande líder: humildade, respeito, autocontrolo, honestidade, compromisso, determinação, gratidão, capacidade de comunicação. Certeza que todos nós olhamos para estas qualidades e pensamos, sim, uma pessoa com estas características exerce sobre mim a autoridade. Reconheço-lhe a autoridade, é capaz de me influenciar. Mas ele continua e diz assim: alguém acredita realmente na possibilidade de conseguir desenvolver estas características apenas a ler livros, a ir a seminários ou a ver DVDs? Agora já não vemos DVDs, não é? Pelo menos nós, as mulheres, que somos moderníssimas, de certeza que já não vemos DVD. Mas, bom, na época em que foi escrito o livro, e olha que não foi assim há tanto tempo, ainda se viam DVDs. Agora, alguém acredita que podemos desenvolver as nossas competências de respeito, de autocontrole, de honestidade, de compromisso? Olhem, ainda masterclasses como as que estamos hoje aqui. Há um suporte teórico, não é? Mas depois falta a vivência prática. Falta o quê? O exercício. O exercício. O treino, o treino, o treino. Portanto, aquela liderança de que nós estamos a falar, que não é sinónima de poder e de gestão, treina-se, vive-se. Com altos e baixos, com quedas e recomeços, vive-se. Continuamos. E agora vamos mesmo sair fora da caixa. Vamos mesmo tirar uma outra frase, uma outra palavra para definir liderança, que saímos mesmo dos compêndios. Então, a liderança, dizem alguns autores, não tem a ver com estilo ou tipo de personalidade. A pessoa não é melhor ou pior líder porque tem um certo estilo ou um certo tipo de personalidade. Se não, olhem, pensem nos grandes líderes da história. E olhem uma Marie Curie e uma Rosa Parks, não tinham nada a ver uma com a outra, e foram grandes líderes. Podemos aqui, agora não é boa altura para pensarmos assim no nosso Portugal político, mas podíamos pensar em grandes líderes da história de Portugal e personalidades completamente distintas e estilos de governação totalmente distintos, mas bons. Mas cada um fez bem o seu papel de líder. Portanto, a liderança, ao contrário do que possamos pensar, não tem a ver com o tipo de personalidade que tenhamos ou com o estilo que cada um tem. Então, com o que é que tem a ver? Com o que é que tem a ver? Diz quem estuda que tem a ver com o caráter. E o que é isto do caráter? O caráter, nós pessoas, temos traços temperamentais. São aqueles traços que nós herdamos da nossa biologia. Teimoso como o pai, não é? Somos teimoso como o pai, ou, tímida como a mãe, e somos toda a vida isso.
não é? Toda a vida passa e nós teremos sempre essa característica. E é verdade, são traços temperamentais, vêm com a nossa biologia ao longo da vida, não os podemos reverter, podemos aprender a viver com eles e fazer operação de charme e tornarmos uns tímidos charmosos ou uns extrovertidos também charmosos. Esse é o nosso temperamento. Caráter não é isto. O que é o caráter? O caráter são aqueles traços da nossa maneira de ser que nós vamos construindo ao longo da vida. Como é que os vamos construindo? Pela tomada de decisão em cada dia, em cada momento. Desde pequeninos, e todos sabemos, e todos somos profissionais de saúde, que estudamos isso muito bem, que o caráter desenvolve-se desde tenra idade e que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do caráter. O que é o caráter são aqueles traços que eu não herdei da minha natureza humana, mas que resultam da interação da minha natureza com o meu contexto. Olha, ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce ladrão. Não é? Portanto, o caráter vai-se construindo. Assim, em jeito de brincadeira, o caráter é aquilo que nós somos às escuras, quando ninguém está a ver. É aquilo que realmente somos. E sabem o que é que diz quem estuda isto? Cerca de 99% das falhas de liderança são falhas de caráter. E quem diz isto, este autor que diz isto, que já o citei, mas depois há outros autores que o seguem que dizem também o mesmo: liderança é o caráter em ação. Sou franca, também estou aqui no meio favorável, estamos entre enfermeiros. Esta é a minha definição favorita de liderança. É pequenina e é direito ao tema. A liderança é o caráter em ação. É o caráter em ação. E se o meu caráter é um caráter robusto, humanamente robusto, ele é capaz de influenciar, ele é capaz de levar as pessoas consigo, ele é capaz de conferir autoridade a uma matéria. A pessoa é mais do que um gestor, é mais do que um cargo, é alguém ao serviço de um propósito. Agora a questão aqui é: o que é que isto tem a ver com homens e mulheres? Quer dizer, tudo o que estamos a dizer até aqui é a definição de liderança. Será que liderar no masculino e no feminino são coisas diferentes? Será que isto é diferente? Então, liderar, o conceito de liderança é um conceito que é o que é. É isto. A forma como nós o vivemos é que poderá ter uma tónica feminina ou masculina. Vamos aprofundar. Vamos olhar rapidamente para os tipos de liderança. Temos uma old school, todos nós estudamos esta parte. Temos uma old school que diz que existem 3 tipos, lembram-se, de líderes. Os autocráticos, os democráticos e os liberais. O autocrático é aquele que que é autoritário, é ele que decide e os outros executam. O democrático é o participativo, é aquele que faz uma liderança integradora, que conta com a opinião de todos e que a tomada de decisão implica todos. E o liberal, o laissez-faire, é aquele que propriamente não existe liderança, no sentido de que não há ordem. No primeiro, autocrático, também não existe liderança na maneira como nós estamos a ver a liderança. Existe poder. Mas foi assim que nós estudamos. São os paradigmas da old school e que atualmente estão, francamente, cada vez mais em desuso. O que é que hoje se fala em matéria de liderança? Os novos paradigmas de liderança dão-nos esta classificação. Ou seja, que a liderança pode ser transformacional. O que é um líder que é transformacional? É um líder que é capaz de uma alta influência sobre os seus liderados, de forma a potenciá-los a serem eventualmente futuros líderes também. Ou seja, é uma liderança de alta performance. Puxa pelas pessoas de tal forma, é tão motivador, ele tem uma influência tão grande, puxa pelas competências cognitivas, muita exigência ao nível do estímulo intelectual e acaba por motivar os seus interlocutores, aqueles com quem trabalha, para uma transformação no sentido de todos se desenvolverem como líderes. Líderes naquela definição que nós dizíamos há pouco, ser capaz de influenciar, ser capaz de ter autoridade, ser capaz de servir, tudo aquilo que dizíamos. Depois um segundo tipo, a liderança transacional, transação.
negócio. Negócio aqui também com um sentido muito positivo. Ou seja, é um tipo de líder que clarifica o que é que cada um deve fazer e recompensa quando isto acontece, e quando não acontece, ele dirige no sentido de pôr a ordem no processo. Portanto, é transacional. Ele toma e o dá. Portanto, há isto para fazer, quem faz recebe retorno, quem não faz, a vida continua, mas ele refaz todo o processo. Muito pragmático, muito uma mente quase de engenheiro. O líder transcultural está muito em voga atualmente. É um líder que é capaz de se adaptar às diferenças culturais dos seus liderados. Portanto, ele lidera adequando a sua estratégia de liderança àqueles que culturalmente são diferentes e que fazem parte da sua equipa. E se pensarmos em organizações que estão presentes em vários países do mundo com culturas diferentes, se pensarmos, sei lá, pessoa que dirige a Unicef, por exemplo, e que trabalha com pessoas, estou a pensar agora concretamente num rosto com quem trabalho, que tem que trabalhar com várias pessoas de continentes, de países diferentes, com culturas diametralmente opostas tantas vezes, ser capaz de criar equipa dentro desta cultura diversificada. É um líder transcultural. Liderança situacional é um tipo de liderança que podemos todos aprofundar, porque a todos nos dará muito jeito dizer o seguinte, é considerar que não são os outros que se adaptam ao meu perfil de liderança, sou eu que me adapto à situação e àqueles que tenho diante de mim. Como? Diante de mim eu tenho colegas, tenho membros da minha equipa, sabem muito ou sabem pouco do trabalho que temos para fazer. Estão muito ou estão pouco motivados para o fazer. Portanto, há aqui dois eixos. A maturidade para o trabalho e a vontade de desempenhar este trabalho. Ora, consoante a conjugação disto, ele adequa à situação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está muito motivada, mas acabou de entrar para o serviço, ainda não sabe trabalhar naquela área específica, de especialização específica, o que é que eu posso fazer? Eu não vou delegar coisas nesta pessoa. Eu tenho que a orientar. Ou seja, eu estou com ela e vou-lhe explicando cada vez mais para aproveitar a motivação e deixá-la crescer. Agora, se eu tenho uma pessoa que está desmotivadíssima, não está nem aí para o trabalho, mas sabe imenso, é ótimo, sabe muito o que é que eu hei de fazer. Se eu fico a ser polícia do dia a dia daquela pessoa, a pessoa desmotiva completamente e vai-se embora. Se a pessoa sabe muito, mas está desmotivada, eu tenho que a envolver, tenho que a trazer para mim, tenho que fazer dela a minha aliada, se a quero de facto manter na equipe. Ou seja, isto é liderança situacional, é extraordinário, quem tiver interesse por estas matérias, isto é válido, este tipo de liderança, para aplicar, por exemplo, falando agora com enfermeiros, chefes de equipa, temos que ser líderes com as nossas equipas nos vários turnos no hospital, por aí adiante. Portanto, a liderança situacional é ótima para podermos aplicar num cotidiano de equipas pequenas e com objetivos muito concretos. Depois há o líder carismático, que é aquele líder completamente inovador, fora da caixa, e que leva todos atrás, mas que de facto, muitas vezes, tem um perfil completamente diferente daquilo a que estamos habituados. E há, de facto, líderes carismáticos, não é? E a pessoa pode ser transcultural e carismática, quer dizer, isto pode ser somado. Isto para ficarmos com uma ideia de como é que hoje se abordam os estilos de liderança. Agora, a grande questão é, isto de ser masculino e feminino influencia ou não no ser o líder transacional, transcultural, situacional, carismático, o transformacional? Ou será que as mulheres são mais uma coisa e os homens são mais outra? Como é que podemos ver o género aqui colocado? Então, vou dizer-vos o que é que diz a literatura. E consultei uma série de estudos e decidi aqui, também por critério, não consultar estudos anteriores a 2010. Portanto, tudo o que consultei é posterior a 2010. E o que é que dizem estes estudos? Olha, dizem coisas interessantes como que as mulheres, por exemplo, têm características específicas e os homens específicos que influenciam depois a forma como lideram. E passo a citar. As mulheres são sensíveis, as mulheres são calorosas, são diplomáticas, prestáveis, são muito expressivas e têm uma grande generosidade e franca capacidade para comunicar. Já os homens são mais instrumentais, racionais, assertivos, também mais agressivos,
são mais dominantes, autoconfiantes, analíticos e competitivos. Isto significa dizer que nestes estudos, o que é que eles vão dizer? Concluindo, são vários estudos que convergem para estes pontos, que as mulheres são melhores no exercício da liderança democrática, pela participação, na liderança transformacional e são eficientes a lidar com pessoas. Já os homens são muito mais vocacionados para a liderança autocrática, para a liderança transacional, aquela da negociação, e que, de facto, são muito mais focados no resultado do trabalho, enquanto que a mulher mais focada nas pessoas que trabalham. E vocês agora ouviram isto tudo e podem dizer, de facto, é assim, nós somos diferentes, é assim, pronto. Então, há estudos que dizem isto, mas olha, depois também há estudos que dizem exatamente o contrário, que é, não tem nada a ver. As características de uns e de outros acabam por não ter nada a ver, qualquer homem ou qualquer mulher pode ser uma coisa ou pode ser a outra. A dúvida é, haverá de facto diferença entre um homem e uma mulher que permita dizer que em termos do exercício da liderança nós somos diferentes? Esta é a grande questão, enfim, que tem levado a muita discussão e continuará a levar. Vou apenas pôr-vos ao corrente dos paradigmas que andam de volta desta matéria. Então, a conclusão é que a liderança, enquanto capacidade de inspirar, de mobilizar, de gerir pessoas e instituições, de dar o exemplo, de comunicar, de delegar, tudo aquilo que nós dizíamos há pouco, não tem a ver com as características masculinas ou femininas de cada um de nós. Ou seja, nós, homens e mulheres, havemos de ser capazes de gerir pessoas de uma forma assertiva, comunicando assertivamente, sendo capazes de delegar, assumindo responsabilidade. Ou seja, o conceito de liderança é igual para os dois. O que é esperado de um líder é igual para os dois. O que é esperado de um bom líder não depende se é um líder masculino ou se é um líder feminino. Agora, a liderança dependerá de um conjunto de competências ou de características que tanto poderão existir no indivíduo que seja homem como seja mulher. Ou seja, na verdade, nem todos nascemos prontos para liderar. Aquela questão de há pouco, nem todos nascemos com a predisposição para liderar, mas depois, trabalhando, podemos alcançar competências de liderança. Agora, tanto homens como mulheres podem ser líderes. Tanto eles como elas podem ser líderes. A literatura o que diz é que, de facto, para determinadas características como o cuidado da pessoa, dos profissionais, das organizações, a liderança feminina é mais eficiente. Para processos orientados ao resultado, a liderança masculina obtém mais êxito. Isto será verdade ou não? Isto terá uma base ou não? Vamos continuar e vamos para o segundo ponto do nosso índice. Lembram-se que o primeiro era pormos em cima da mesa o conceito de liderança. Já vimos que ele é um conceito assexuado, no sentido que o desafio de liderar é igual para eles e para elas, e que o liderar não vai depender dele ou dela. Agora, vamos olhar para mulheres e homens, se nós somos ou não diferentes em certas características que depois levem a que o exercício da liderança seja também vivido de forma diferente, com o objetivo de chegarmos aos mesmos resultados, que é sermos líderes de excelência. O objetivo é comum para os dois. A forma como lá chegamos é que pode ser diferente. Vamos analisar. De facto, mulheres e homens somos iguais em dignidade. E isto foi a grande luta que nós falávamos há pouco, porque o que estava em causa em 1910, em 1917, em 1945, é que a dignidade da mulher não estava em igualdade, não é? E, portanto, a primeira premissa é que mulheres e homens nós somos iguais em dignidade. Isso é completamente inquestionável. Agora, mulheres e homens nós somos iguais, ponto de interrogação. Somos todos profissionais de saúde, não é? E todos nós sabemos, quer dizer, para este público é uma evidência que mulheres e homens somos diferentes em anatomofisiologia. E desculpem, não tem a ver com qualquer idealismo, nada tem a ver,
meramente com uma questão de estudo da anatomia e fisiologia. Homem e mulher são diferentes. Somos diferentes. Igualmente dignos. Igualmente potenciais líderes excelentes. Não está em causa isso. Mas somos diferentes. E hoje aqui só vamos ver duas diferenças. O nosso sistema neurológico. Um homem e uma mulher têm diferenças. A neurotransmissão, sabemos, não se faz de igual forma num cérebro masculino e num cérebro feminino. Eu não estou a falar de dimensões de cérebro, está completamente ultrapassada a questão da dimensão. Já ninguém sofre com a dimensão do cérebro, porque tem a ver com outros fatores, como sabemos, da altura e de por aí adiante. Não vamos por aí, vamos à neurotransmissão. Vamos à neurotransmissão. Os homens têm uma neurotransmissão entre os hemisférios muito mais acentuada, as mulheres inter os hemisférios, como vemos aqui. O que é que isto faz? Faz com que a mulher tenha uma propensão muito evidente para o multitasking e com que o homem seja muito mais focado em ações do princípio até ao fim. Isto não é crença. Isto não é o paradigma de acreditar ou de convicção. Isto é a biologia. Isto é a nossa biologia. É o que é. É o que é. E por causa desta neurotransmissão, que nós não vamos aprofundar porque nem temos tempo para isso, seria interessante, mas nem temos tempo, se justifica, por exemplo, o sentido de orientação. Que se justifica, por exemplo, a capacidade de concentração e de memorização. Que somos diferentes, mas somos diferentes porque, de facto, há uma atividade no lobo frontal mais evidente para um, no occipital mais evidente para o outro. Somos diferentes. Que tão bom que é sermos diferentes. Temos sistemas neurológicos distintos. E também temos a nossa endocrinologia francamente diferente. Não me venham dizer que eu e um homem temos o mesmo sistema endócrino, que eu recuso-me a tal coisa. Não é? Todos. Este então, estou aqui dentro do colégio, dentro de um colchão de uma equipa, que é melhor que eu ficarei aqui caladinha, que a minha pediatria é a secção a seguir, mas eu fico aqui caladinha, não é? Quer dizer, quão diferente é a ação de uma testosterona, a ação de um estrogênio. Por causa de diferente, há uma oxitocina, uma serotonina. Isto influencia o nosso comportamento, homens e mulheres? Pois claro que sim. Os homens não são, desculpem a expressão, mais maus, piores que as mulheres. São os maus porque são muito agressivos. Não, os homens têm uma carga hormonal determinada que lhes faz, de facto, conferir essa característica. Eles depois fazem o que quiserem com a sua agressividade, não é? Naturalmente. A mulher também é mais lábil, faz o que quer com a sua labilidade, não é? Agora, os estrogénios, a testosterona, todos os outros hormônios que quisermos falar do funcionamento do hipotálamo, enfim, não vamos falar, é sexta-feira à noite, ninguém merece. Não íamos falar sobre isso. Mas somos diferentes. Então, a questão é, isto influencia na liderança? Pois claro que influencia. Se eu estou na liderança numa perspectiva de uma entrega pessoal, ao serviço de uma causa, ao serviço de uma entidade, com objetivos de trabalho, de levar uma equipa, sou eu. Eu sou também a minha neurotransmissão, as minhas hormonas. Então, se calhar, para mim, é menos evidente o ser autoritária. Se calhar para o meu colega homem é-lhe mais evidente ser assim. Quer dizer que eu não sou autoritária ou que eu não consigo ser autoritária? Claro que consigo, mas se calhar faço um bocadinho mais de esforço. Se calhar o cuidado com as pessoas, e estamos aqui, há pouquinho diziam, mais de 95% dos enfermeiros da vossa especialidade são mulheres. Isto não é em vão. Há uma característica do cuidar nesta especialidade que a mulher tende para ela. Não é uma questão só cultural. Isto não é só cultural. É também biológico, mas é também cultural. Já lá vamos à cultura. Um homem não consegue cuidar? Claro que consegue. Claro que consegue. Mas se calhar trabalha mais em certos pontos e para nós é mais intuitivo.
nós não conseguimos fazer coisas que eles fazem? Claro que conseguimos. Se calhar não é logo imediato, demoramos um bocadinho mais. Então, a nossa biologia afeta ou não a nossa liderança? Afeta. Afeta. Afeta a forma como eu exerço a liderança, não afeta o conceito. Não mexe no conceito. Se eu tenho que ser um líder situacional, um líder transformacional, um líder transcultural, eu serei com a minha masculinidade, com a minha feminilidade. Não é porque eu sou masculino ou feminino que eu sou transcultural ou transformacional. Posso ser qualquer um, mas para o exercer, vou exercer com tudo o que eu sou. E eu sou diferente de um homem. O bom que é que somos diferentes. Sabem porquê? Porque quando estamos juntos na equipa, podemos complementar-nos. Apoiámonos. Há lá coisa melhor. Há lá coisa melhor. Agora, tudo isto da nossa biologia, tudo isto do nosso sistema neurológico, do nosso sistema endócrino, tem também, naturalmente, implicações nos processos de educação e de socialização. E aqui há certos, e há estudos interessantíssimos dos aspectos neurológicos, feitos aqui com miúdos por volta dos 14, 15 anos, que há questões de neurotransmissão que se fica na dúvida se sempre foi assim, portanto, se já nasce com aqueles circuitos de neurotransmissão ou se são adquiridos por via da educação. E nós, por via da educação e da cultura, da socialização, de facto, adquirimos certos comportamentos que são próprios dos meninos e próprios das meninas. Isto é uma realidade. O que não é adequado é que nós, nos dias que correm, queiramos abolir isto da nossa vida, quando sempre se foi assim. Temos que abolir a discriminação, a falta de respeito, aquela não dignificação. Isso temos que abolir, não é? Naturalmente. Mas aceitar que haja dados culturais que o são, se não são nefastos que o são, mas tentar perceber que o são, mas que não podem ser impostos, não é? Se uma miúda gosta de jogar à bola, pois que joga à bola. Se uma miúda gosta de brincar com bonecas, pois que brinque com bonecas e que não sejam ostracizados por causa disso. Perceber que isto tem a ver com a vivência de cada um e não tanto com caracteres da sexualidade. Isto é preciso uma liberdade interior enorme. Não é? Agora, desculpem, estou com profissionais de saúde, não venham dizer que nós somos todos iguais. Não somos todos iguais, nós somos diferentes. E nas nossas diferenças, também diferentes entre mulheres, e também diferentes eles entre homens. E nas nossas diferenças perceber que no exercício da liderança, a minha maneira de ser, que é uma conjugação entre o meu caráter, o meu temperamento e mais a minha neurologia e a minha biologia toda, está tudo em jogo. Está tudo em jogo. Nós somos diferentes e essa diferença influencia a nossa liderança. Isto não é um problema. Isto é uma oportunidade. Um problema vai tornar-se, se quiser meter-nos todos no mesmo saco. Porque aí é que fica uma grande confusão. Não vamos ser felizes, porque nós somos diferentes. Isto é uma oportunidade. E vamos olhar para isto enquanto tal. Para alguns, esta frase gosto dela, porque há sempre os fundamentalismos dos dois lados, não é? Há uns que queriam que não houvesse realmente nenhuma ligação entre o cérebro e a atitude, e há os que queriam que houvesse uma integração 100%. Depois nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É considerar que há uma influência, mas não há um determinismo. É reconhecer que as diferenças e vê-las como uma vantagem e não como uma limitação. Eu sei que neste momento, naquela equipa, era preciso ser mais autocrático. E eu não tenho esse perfil. Se calhar tenho que o desenvolver. Se calhar, como líder, tenho que desenvolver esta atividade, tenho que fazer uma melhoria. Eu lido muito com homens no mundo da business school onde trabalho. São mais homens que mulheres, notoriamente. Eles fazem um esforço tremendo para esta questão da gestão de pessoas. Sabem que agora já não há departamentos de recursos humanos. Agora há departamentos de gestão de pessoas. Já não se diz assim recurso humano. Parece que é uma coisa quase ofensiva. É o gerir pessoas. E depois a pessoa é esta multiplicidade de fatores. Eu tenho colegas meus que são mesmo engenheiros de cabeça, que é difícil para eles. Era muito mais fácil lidar com as coisas assim, tudo direitinho. Pronto, somos diferentes. Aprendemos uns com os outros.
Que bom que podemos aprender uns com os outros. Em suma, igualdade não é sinónimo de uniformidade. Nós somos iguais em direitos, mas a diversidade que se opõe à uniformidade é uma vantagem. A nossa diversidade é uma vantagem. A igualdade na dignidade é um direito. Ou seja, em suma, para irmos para os desafios no feminino, ser mulher ou homem não determina o perfil de liderança, mas influencia a vivência. E é muito bom que nós saibamos conhecer-nos, autoconhecimento, para depois podermos utilizar aquilo que somos ao serviço da liderança. É um desafio enorme, mas tudo começa por aí. Não vale a pena dizer eu gostava de ser assim, eu gostava de ser assim. Não, como eu sou, vou pôr ao serviço da liderança. Portanto, o ser homem, o ser mulher, não determina qual vai ser o perfil, mas vai influenciar a forma como serás. E agora, gostava que víssemos aqui um filme muito rápido para ver, mas apesar de tudo isto, há qualquer coisa que ainda está a faltar para o nosso lado das mulheres. Vamos ver o que será. Okay, next one. Sit down. Look to camera. This is what it looks like to be exceptional, to stand out from the crowd, to make history. But what if women didn't have to be exceptional? What if they didn't have to be the first, the best, or the only woman? What if being a female engineer wasn't remarkable? What if women and men could compete as equals? I don't want to make history. I don't want to be the only woman. I want to be one of many. Então, este é o nosso desafio das mulheres. E agora vamos mesmo entrar aqui na liderança do feminino. É que apesar de vivermos num tempo em que se sabe tudo isto que nós acabamos agora de referir, apesar de vivermos num tempo em que se diz que a liderança no feminino é tão importante como no masculino e que as mulheres são até alvo de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável depois do Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, apesar de tudo, nós ainda continuamos a dizer esta foi a primeira mulher que foi à Lua. Esta foi a primeira mulher que pilotou um avião. Já lá vai, não é? Já lá vai. Agora já há muitas a pilotar aviões, já há muitas que foram à Lua. Mas não sei como é que vocês reagem quando vem uma senhora a conduzir um autocarro. Mas ainda há quem diga, olha, vais no autocarro conduzido por uma senhora. É ou não? E o vice-versa, isto também bate à porta dos homens, mas agora vamos falar da nossa parte das senhoras, que é mesmo para nós que estamos aqui hoje. E então, há desafios de liderança que se impõem para que nós não sejamos a mulher, mas sejamos uma das mulheres que enriquecem o mundo. Que não sejamos a, mas sejamos uma. Que bom será se assim for. Isto tem desafios. Tem desafios. Ser líder, olhem, eu há tempos fui entrevistada e ia ganhando um 31 com uma frase que disse, porque houve quem não gostasse do que eu disse. Eu disse o seguinte, vou voltar a dizer, porque acho mesmo isso. Quando um homem chega à posição, ao board de uma organização, a uma posição de topo, toda a gente considera que ele é top. Se ele chegou ao board, é porque ele é bom. Está provado que ele é bom. Quando uma mulher chega ao topo, é a partir dali que ela começa a ter que provar que é boa. Eu disse isto publicamente e houve muita gente que se aborreceu comigo, mas eu tenho plena consciência disto. Um homem que chega à direção-geral de uma empresa X é bom, ponto final, ninguém o questiona. A mulher chega àquele lugar e começa ao momento em que ela tem que provar que ela é mesmo boa. E se põe o pé na argola em alguma questão, é logo apontado. Então nós temos desafios. Nós temos desafios para não sermos uma, mas para sermos mulheres capazes de ser líderes, se for esse o caminho da nossa vida. Se for esse a nossa missão. Seremos líderes na nossa casa, certamente, mas aqui falamos de líderes no trabalho. Quais são os desafios de liderança no feminino? Vou elencar 6 desafios.
Vos proponho que todas levemos para casa 6 desafios. Então, o primeiro desafio: usar de um realismo fundamentado e não resignado. O que é isto? Um realismo fundamentado é um realismo estudado. Qual é o papel das mulheres hoje na minha organização? Não é o que foi ontem, nem é o que eu acho. É fundamentar um realismo. Qual é a realidade atual onde eu me movo? Fundamentado e não resignado. A situação para as mulheres ainda não é a que deveria ser. Remuneratória, de respeito pela função, tudo isso. Então, eu não me resigno. Eu não me resigno. Vou procurar contribuir para a mudança. Mas olha, sabem uma característica das mulheres que lutam pela mudança? É que o fazem com paz. Estão em paz. Rosa Parks lutou pela lei, pela abolição da lei da segregação nos Estados Unidos. Ela não deu lugar a um branco no autocarro. Foi só o que ela fez. Nunca guerreou, foi presa, nunca guerreou. Nunca se resignou. Mas nunca fez guerra. Portanto, as mulheres líderes de hoje, nós que estamos aqui, temos que estar informadas sobre a real situação, com ânimo e boa disposição, e não nos resignarmos. Não nos resignarmos. E outra coisa ligada a este segundo desafio é acreditar. Acreditar. Acreditar que, de facto, eu posso ser líder. De facto, eu posso exercer funções de liderança a equipas mistas. Acreditar que isto é possível, porque muitas vezes nós próprios não acreditamos. Não nos valorizamos o suficiente. Não nos atribuímos o realismo daquelas que são as nossas capacidades que se podem transformar em competências. E mais um ponto. Mais uma sugestão, desculpem. Arriscar. Sem virar as costas ao desafio e à identidade. Ou seja, diante de desafios de liderança, não sei se sou capaz. Arrisca. Arrisca, não vires as costas ao desafio. Nós, mulheres, temos capacidade de nos reinventar para viver os desafios. Agora, não viremos as costas ao desafio e a outra coisa que é a nossa identidade de mulheres. A pior coisa é nós liderarmos como se fôssemos um homem. Nós não somos homens. Portanto, não recusemos a nossa identidade. Quando fui trabalhar para a Business School onde trabalho, já há uma série de anos, foi-me sugerido que eu utilizasse uns fatos de calça e blazer. Eu sou incapaz de vestir um blazer. Eu lembro-me, sabe o que é que eu fiz? Fiz errado. Arranjei de facto um fato e um blazer, mas não conseguia andar lá dentro. Estava a perder a minha identidade. Não era eu de calças e de blazer, não sou eu. Quem me conhece sabe, não dá. Não é assim que eu me torno uma líder. É continuando a ser quem eu sou. Naturalmente, adaptando-me às circunstâncias de liderança, arriscar, sem virar as costas ao desafio. Quarto ponto. Inspirar-se e deixar-se apaixonar. Inspirar-se por quem? Olhem, por outros líderes. Por outros líderes. Sairmos do nosso metro quadrado. Estava a dizer-vos há pouco naquela formação, naquele programa que eu dirijo na AES, de liderança no feminino, quanto me enriquece, quanto me inspira outras mulheres iguais a nós. Fazem tanto. E eu inspiro-me com as histórias dela e de homens também. E deixar-se apaixonar. Deixar-se apaixonar. Nós temos que ser apaixonadas por estas matérias. Senão isto é um aborrecimento tremendo. Deixar-se apaixonar. E relacionar-se. Networking. É como se diz no mundo business. Olha, a enfermeira Alexandrina e eu conhecemos-nos no networking, as duas, num evento de enfermeiros, ao qual ambas fomos convidadas, que bom que foi. Alargámos o nosso espectro de conhecimento e hoje eu posso estar aqui convosco. E daqui a uns dias vem a Alexandrina AES. Relacionar-se.
Porque é nesta relação humana que nós nos realizamos, é nesta relação humana que nós crescemos para aquelas palavrinhas que definimos, com que definimos a liderança. E o sexto, muito importante para nós, conciliar sem complicar. Olhem, sabem, são os filhos lá em casa, mais os sogros e os pais, e o trabalho, e as reuniões extra, e ainda as coisas da ordem dos enfermeiros, isto é o caos. Conciliar. O homem não tem que conciliar, tem. Mas, de facto, a mulher, e isto tem o seu quê de social, mas também tem o seu quê da nossa biologia. À mulher cabe tanto de cuidar da família, nas várias gerações. A maioria, se calhar, dos que estamos aqui somos geração sanduíche. Temos filhos pequenos e pais. Os filhos, graças a Deus. E assim continuo durante muito tempo, não é? Mas temos que conciliar isto tudo, a família com o trabalho, e queremos progredir no trabalho, e uma nova posição que estou a ocupar e que eu não quero que seja só de poder, quero que seja de liderança, e às tantas estava a atrapalhação. Dava uma sessão só sobre conciliação. Mas a dica que vos deixo é a seguinte: não complicar. E a palavra-chave não é conciliar. Porque o conciliar é pôr as coisas em harmonia, e às vezes elas não têm harmonia nenhuma. E nós frustramos. A minha palavra agora é integrar. Ou seja, eu estou aqui, olhem, há bocado, estava aqui, eu não estou fora de casa, porque as minhas crianças não deixavam que estivéssemos aqui sossegados, e lembrei-me, um dos meus filhos fez anos esta semana e amanhã é festa de anos, eu lembrei-me que não encomendei o bolo de aniversário há bocadinho. E que é integrar é, em pleno momento em que eu estava a acabar de tratar dos detalhes da operação aqui para a nossa sessão, ter ligado para a pastelaria a dizer: ai, senhor António, desculpa, esqueci de encomendar o bolo. E se Deus quiser, amanhã tem bolo. Isto é integrar. Isto é integrar. É no meio daquele trabalho eu ter conseguido fazer a chamada e ter ao mesmo tempo dito ao meu marido uma dica lá por causa do jantar que ele não estava a perceber muito bem. Isto é integrar. Sem complicar. Não somos as piores mães do mundo, não somos. Somos as melhores. Somos as melhores mães do mundo. Se integrarmos, somos as melhores mães do mundo. E já me calo, porque o tempo já vai muito, 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 muito longo. Fica ao vosso dispor. E termino com, se a enfermeira da saúde me deixar, se ainda der, com um filmezinho inspirador. Inspirador, em que vamos ver alguns rostos que conhecemos de algumas mulheres que nos inspiram, de certeza, mas para vermos que a mulher tem tanto valor aqui e no mundo. E hoje, a esta hora, há mulheres completamente desconhecidas de fazer proezas enormes por si e pelos seus. E que é delas que hoje nos temos que lembrar. E elas são grandes líderes, lá no seu metro quadrado. Como cada uma de nós há de ser também uma grande líder no seu metro quadrado, se puser estas coisas em marcha. E cá vos deixo com este filme. Muito obrigada pela vossa atenção e fico ao vosso dispor. Obrigada.
Muito obrigada, Kátia, pela excelente e inspiradora apresentação. Podemos ter aqui uma série de ideias, nomeadamente o conceito de liderança, igual para os dois géneros, para o feminino e para o masculino, e que todas podemos liderar com tudo o que temos. E isso foram grandes lições e inspiradoras. E sem mais delongas, passamos para outra mulher extraordinária, Irene Cerejeira. A Irene Cerejeira, nossa conhecida, nossa líder e inspiradora, é enfermeira especialista em enfermagem materna e obstétrica, por convicção, e assumindo o papel de líder em muitos e diferentes contextos. É enfermeira gestora, ou seja, detentora do poder, e sendo líder no Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Bloco de Partos da OLS Póvoa de Varzim, Vila do Conde. É adjunta da direção, por isso ajuda na gestão de toda a equipa de enfermeiros e outras pessoas da equipa multidisciplinar. Coordena o grupo de trabalho responsável pelos sistemas de informação e enfermagem e por isso vai apontando para onde é que é o caminho no OLS de Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Desde há muitos anos, colabora na Ordem dos Enfermeiros em prol da enfermagem de saúde materna e obstétrica, tendo sido a presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica no mandato 2020 e 2023. É mestre em estudo sobre as mulheres pela Universidade Aberta de Lisboa, possui uma especialização pós-graduada em gestão de unidades de saúde, tem ampla experiência docente, sendo professora adjunta convidada na Escola Superior de Enfermagem de Porto e possui, porque lhe foi conferido pelo Ensino Superior Politécnico, o título de especialista em enfermagem. E na sua qualidade de líder todos os dias, hoje vai abordar o tema tornar-se líder, fazer a diferença na enfermagem de saúde materna e obstétrica. Irene, agora o papel principal é teu. Espero que me estejam a ouvir. Não. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir-me? Ok, obrigada. Ok, vou tentar compartilhar a minha apresentação, que já a perdi, não sou nada boa nestas coisas. E agora conseguem ver? Sim? Muito bem. Mas eu já perdi a apresentação outra vez. Não sei o que é que se passa aqui, preciso de ajuda. Muitas janelas sobrepostas. Espero que me estejam a ver e a ouvir. Sim. Sim. Boa noite a todas e a todos que estão aí do outro lado, mas que estão connosco.
Cumprimento a excelentíssima senhora enfermeira Ana Fonseca, desculpa, a representação do senhor bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o senhor enfermeiro Luís Barreira e a senhora presidente da mesa do nosso colégio, a senhora enfermeira Alexandrina Cardoso e também os colegas da mesa, o José Portugal e o Bruno Rito. Cumprimento também a doutora Cátia Guerreiro, gostei muito de ouvir, mas mesmo muito. Agradeço-vos também muito este convite, é uma honra estar aqui com todas e com todos. Nesta masterclass comemorativa do Dia Internacional das Mulheres, vamos falar de mulheres, ou seja, de liderança no feminino, do ser mulher e a cuidar de mulheres, vamos falar de força e vamos integrar. Ninguém está sozinha, juntem-se a nós e muito, muito obrigada. Eu não consigo passar os slides. Espero agora que seja mesmo desta. Então começo por vos dizer que esta é a minha bagagem, é a minha visão daquilo que vos vou falar. Eu não vou falar baseada na literatura, baseada em autores. Eu vou falar-vos da minha bagagem, da minha visão enquanto enfermeira e enquanto enfermeira especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, da minha visão do que é isto da liderança, do que é ser líder, enquanto mulher, qual é o papel das mulheres na sociedade, qual é a minha experiência de vida, quais são as minhas crenças e as minhas convicções. Para vos falar, vou falar-vos em 4 pilares na importância de ser mulher, de ser mãe, de ser profissional de saúde e de ser líder. Talvez pensem que é uma ousadia eu dizer efetivamente que sou líder, mas já ouvimos a Cátia falar e percebemos que efetivamente ser líder pode ser nos 2 sentidos. Comecei por dizer-vos que ia assentar esta minha palestra em 4 pilares e então esta coisa de ser mulher, nós as mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, qual era a frase que eu escolheria para o Dia da Mulher. E a minha frase é esta frase da Simone de Beauvoir, em que diz que não nascemos mulheres, mas que nos tornamos mulheres, e que para mim faz toda, é uma grande afirmação de género, e que para mim faz todo sentido. Porque nós, o nosso caminho, o caminho que nós fazemos, leva-nos onde quisermos ir. O que é isto da liderança no feminino? O que é isto de ser mulher? Ser mulher, e falamos nisso para além de mulher, é ser mãe nos 2 lados, ser mãe enquanto alguém que pretende ter um filho, alguém que vivencia uma gravidez, que vivencia um trabalho de parto, que depois é uma puérpera e que se vai fazendo e tornando mãe, e depois também a vertente do facto de ser uma mulher e ser enfermeira especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, e que pode virar este ciclo à vontade. Pode virar este ciclo ao contrário, porque efetivamente, volto a repetir, nós não nascemos mães, tornámonos mães. Também temos associada a todas estas afirmações os direitos das mulheres. Todas nós mulheres temos o direito de ser tratadas com respeito e dignidade. O parto é um momento único. O parto é das mulheres, é aquela mulher que vivencia aquele parto e que ela tem o direito de viver esta experiência de forma positiva e segura. Tem o direito ao respeito, à dignidade, a escolher quem quer que partilhe com ela este momento. Também
Nós sabemos que as mulheres têm direitos na gravidez e no parto, continuando na mesma senda. Todas as mulheres têm o direito a serem bem tratadas e estarem fora de perigo. Todas as mulheres têm o direito à informação, ao consentimento informado e à recusa informada e ao respeito pelas suas escolhas e preferências. É algo que nós temos alguma dificuldade com que lidar, mas efetivamente as mulheres têm direito. Têm direito à privacidade, à confidencialidade, quantas vezes nos esquecemos disto. Têm direito a serem tratadas com dignidade e respeito, têm o direito à igualdade no tratamento, apesar das decisões que possam tomar, têm o direito de não serem discriminadas, têm o direito a serviços de saúde, e aqui eu acrescentaria, têm direito ao Serviço Nacional de Saúde, que é aquele onde eu me revejo. Todas as mulheres têm o direito à liberdade, à autonomia, à autodeterminação e liberdade de coação. E também quem é o protagonista deste momento. É o esmo. E quem é este esmo? É alguém que oferece cuidados com competência, alguém que desenvolve uma relação de interação e de respeito e que tem uma prática baseada na evidência. Há bocadinho já falámos sobre isto. Efetivamente, estou a falar de mulher para mulheres, poderemos verificar que efetivamente em 85.538 enfermeiras, 69.000 somos do género feminino. Poderemos ver na nossa especialidade que somos 3.319, 3.170 somos mulheres, portanto, efetivamente, um bocadinho na senda daquilo que dizia a doutora Kátia, efetivamente nós somos o maior número de profissionais de saúde. O que é que nós, enquanto esmos, temos que fazer para garantir tudo aquilo de que falámos até agora, na garantia dos direitos das mulheres? Temos o dever de oferecer uma experiência positiva de parto, respeitar o plano de parto das mulheres, informar para a tomada de decisão, dar poder e autonomia, gerar empoderamento, oferecer cuidados seguros. E para isto temos que ter presente que para nós o parto é fisiológico, o parto fisiológico é um processo normal, é um processo saudável, mas só podemos dizer que está tudo bem quando efetivamente ele depois dele acontecer. O parto é de quem o vivencia e por isso cada mulher tem o direito a autodeterminar-se. Cada profissional também é responsável pelas decisões que toma e pelos atos que pratica. Cada profissional é responsável pela qualidade dos cuidados que presta. Os cuidados respeitosos durante a gravidez, parto e pós-parto são um elemento significativo da e na qualidade dos cuidados. Nós temos autonomia legal para exercer a nossa atividade profissional e assistimos na gravidez de baixo risco, no parto eutóxico em gravidez de baixo risco, de forma autónoma, legal e sem tutela. E então, o que é isto de ser líder? É isto que nós consideramos ser líder? O que é isto também de ser mulher na liderança? E um bocadinho falando no estudo do movimento LIFE, que há bocadinho também a doutora Kátia falou, e só vou frisar mais uma vez, as mulheres dominam em todas as profissões de saúde, na área da medicina, na enfermagem, na área dos dentistas, farmacêuticas, e efetivamente somos o género mais dominante, mas persistem as desigualdades na progressão e acesso às FIAs. 7,7 em cada 10 mulheres, em cada 10 são profissionais de saúde mulheres. As mulheres representam 70% dos 43 milhões de trabalhadores no setor da saúde. Ao nível executivo, apenas 25% dos cargos de liderança na área da saúde são ocupados por mulheres. E até ao governo constitucional 23º, 22% das mulheres foram ministras da saúde, e temos 5 exemplos.
Leonor Beleza, Maria de Belém, Manuela Arcanjo, Ana Jorge e Marta Temido. Efetivamente, a liderança em contextos de saúde, o que é isto? O que é liderar um serviço? O que é chefiar um serviço? De que é que estamos a falar? Estamos a falar de que a liderança é um processo de orientação focado na consecução de objetivos institucionais. Estes objetivos devem ser de conhecimento dos colaboradores para que eles possam ser motivados para a sua consecução, e esse é o papel do líder. Deve ajudar a conhecer e motivar para. A definição da liderança depende da perspectiva de cada investigador e eu não vou falar, como já vos disse, de autores, mas assim, um bocadinho também centrada no estudo do movimento LIFE, é a capacidade, resumindo, a capacidade de um indivíduo influenciar, motivar e habilitar os outros a contribuírem para a especificidade e o sucesso da organização de que são membros. Quais são os ingredientes necessários para ser uma líder? Devemos impulsionar para a mudança, a competitividade, socialmente inteligente, motivadora, com sabedoria, com coragem, ser resiliente e promover a equidade. E o que é que faz um líder? Um líder tem que conjugar as suas características de líder com as necessidades de liderança, já falámos um bocadinho sobre isto, tem uma missão e objetivos organizacionais, tem uma equipa que tem expectativas, que tem características pessoais, tem competências e motivação. E se não a tiverem no nível máximo, enquanto líder temos que os motivar. Qual é a função da líder? A líder tem que tomar decisões estratégicas, desafiar a vida profissional, mas sentindo-se sempre livre, colocar-se à frente dos novos desafios, questionar o que não concorda sem esperar a aprovação de ninguém, partilhar o ponto de vista com os outros, quebrar estereótipos, exercer a influência e sonhar. E então, a liderança é um exercício solitário. O que é que vos parece? O líder faz a equipa ou a equipa faz a líder? A equipa é o espelho da liderança que tem. A equipa faz o líder e o líder faz a equipa, porque existe uma relação de influência. Mas, efetivamente, o exercício é solitário. A tomada de decisão, nós recolhemos opiniões, nós ouvimos a nossa equipa, mas depois, efetivamente, há uma parte em que nós estamos sós. Como é que alguém se pode tornar líder num serviço de saúde? Primeiro precisa da legitimidade. Tem que efetivamente a equipa tem que saber que aquele é o seu enfermeiro gestor. Depois, tem também que estar apto para as constantes mudanças organizacionais, sociais, políticas e económicas. Tem que ter uma direção estratégica baseada nos objetivos, na missão e nos respectivos objetivos. Impulsionadora para a mudança como chave para a competitividade. É importante a competitividade saudável. Detentora de conhecimentos e de competências necessárias para essa mudança. Enfrentar o desafio para além da intelectualidade e do conhecimento. E o líder tem que ser perito na área que lidera. Isto é condição absoluta e necessária. Quais são os desafios que nós, enquanto enfermeiros, temos hoje? Quais são as nossas oportunidades para efetivamente caminharmos para a liderança? Sermos líderes, tanto líder enquanto enfermeiro gestor, mas também líder enquanto enfermeiro esmo. Primeiro temos que nos apropriar dos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem. Temos que saber o que é para nós a qualidade e qual é o nosso caminho a seguir rumo à excelência dos cuidados. Devemos conhecer o regulamento das competências específicas, onde está regulado o nosso exercício profissional. Temos que lutar pela implementação dos centros de parto normal. Temos que lutar pela nossa intervenção na equipa multiprofissional versus autonomia. Não podemos ter medo de falar. Efetivamente temos que perceber e apropriar-nos daquilo que é nosso. Parto fisiológico, em gravidez fisiológica, é nosso. Exigir a comparticipação dos cuidados que prestamos. Atualmente nós
tudo é, portanto, os serviços de saúde são contratualizados sempre baseados em indicadores médicos e, efetivamente, nós produzimos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem. E devemos usar esses indicadores, devemos querer ter esses indicadores, devemos trabalhar para esses indicadores e devemos exigir conhecê-los e usá-los. Então, que futuro fica para nós enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica? A mensagem que vos deixo é que o infinito é o limite, desde que fundamentado nas nossas competências legais e definidas na lei. E para isso vamos até ao limite. Mas será que nós valemos alguma coisa? Será que nós temos algum preço? Qual é o nosso preço? Qual é o nosso valor? Sim, nós temos valor e nós temos preços. Ainda não estão definidos na lei, porque efetivamente nós também não exigimos que assim seja. E efetivamente, neste século, está um bocadinho na hora de efetivamente mostrarmos que nós produzimos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem. Trouxe-vos aqui um exemplo de um dashboard da minha instituição para vos poder mostrar e demonstrar à tutela que o caminho é este. Não adianta dizer que fazemos, nós temos que efetivamente mostrar o que é que fazemos. O que é que nós fazemos no âmbito dos programas de preparação para o parto, nomeadamente quantos casais é que frequentam a preparação para o parto, quantos casais vêm fazer uma visita à nossa instituição, porque efetivamente nós gastamos tempo nisso e nós temos que poder fundamentar de uma forma objetiva, que não fiquem dúvidas para ninguém o que fazemos. Quais são qual é a taxa de casais que frequentaram a consulta de plano de parto, quantas consultas de plano de parto fizemos, quais foram, o que é que fizemos durante o trabalho de parto, quais foram as estratégias que nós utilizamos enquanto estratégias facilitadoras de trabalho de parto, quais foram as estratégias que nós implementamos para o autocontrole da dor de trabalho de parto, quantos partos é que cada um de nós assistiu, quais foram os ganhos em conhecimentos nos respectivos diagnósticos de enfermagem e ainda também o que é que nós fizemos, quais foram as posições em que pariram as mulheres que nós tivemos a assistir no parto, o que é que nós estamos a inovar, o que é que nós estamos a fazer, qual é a nossa taxa de episiotomias nos partos que nós assistimos, qual é a nossa taxa de lacerações perineais, quantas mulheres é que nós trabalhamos e mesmo assim essas mulheres foram para cesariana e perceber quais foram esses motivos. Demonstrar também que nós trabalhamos a área da adaptação ao pós-parto e que efetivamente, por exemplo, ao nível da amamentação, nós produzimos ganhos em saúde. Qual é a nossa taxa de amamentação exclusiva? Quais foram os ganhos em habilidades que estas mulheres tiveram e que efetivamente conseguimos resolver aquele diagnóstico de enfermagem? Em suma, o que é isto da liderança no feminino? É um jogo de confiança, assenta em princípios de credibilidade, reciprocidade, reconhecimento legal, emoção, competência, empoderamento. Isto porque juntas somos mais fortes, porque temos que vestir efetivamente a mesma camisola. Os nossos objetivos têm que ser comuns e a nossa camisola tem que ser igual para todas. As virtudes podem não estar na moda, mas são importantes e necessárias para o sucesso da liderança e para a performance da equipa. Mas não basta só vestirmos todas a mesma camisola. Temos também que transpirar, suar essa camisola para efetivamente podermos comemorar o Dia Internacional da Mulher, sabendo que não nascemos mulheres, que nos tornamos mulheres, que não nascemos líderes e que nos tornamos líderes para uma liderança no feminino, sendo mulher e a cuidar de mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, primeiramente, pelas suas palavras, pelo testemunho da sua vida e que muito nos diz enquanto líder. Eu estive a ver aqui no chat, bate-papo, diz aqui, e não tem nenhuma questão. De todo modo,
gostaria de dar 1 minuto a cada uma para responder à questão que ainda não foi feita. Doutora Cátia? Consegue? Sim, estava Eu a peço dizer desculpa. para... Estava eu a Diga, diga, diga. dizer-lhe que teriam 1 minuto para Minuto. responder à questão que não foi feita. De tudo E agora? isto, Como de é? tudo isto, isso. O que é que Sim. gostaria de deixar como a sua última mensagem? Sabe que não temos questões. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar convosco e de partilhar convosco a reflexão e a oportunidade também de ter preparado o tema, porque nós, quando preparamos o tema, também o pensamos. E o que diria a todos nós aqui presentes é que de facto, cada um de nós possa apostar no desenvolvimento das suas características de liderança, neste sentido que acabou agora de ser referido, do vestir a camisola daquilo em que de facto acreditamos. E de facto, aquela camisola estava tão bonita com a referência às virtudes, e depois com o suor ficou assim um bocadinho menos bonita, mas de facto, sem o suor, a camisola não fica verdadeiramente vestida, não é? Obrigada também por essa imagem que deixa. E a liderança implica suor, de facto, implica um investimento, que cada uma de nós aqui presente possa fazer este exercício de vestir a camisola e de facto ter noção de que nem tudo é fácil, mas que com o exemplo de tantas outras mulheres que temos visto na saúde e que temos visto no mundo, e que vemos nas nossas vidas, porque às vezes não precisamos de sair das nossas casas, das nossas famílias, para encontrar grandes mulheres também que dão estes exemplos, que cada uma possa inspirar-se para viver o dia 8 de março, para lá do dia 8 de março, e que possamos vivê-lo ao longo de todo o ano de 2024. Obrigada a todas e a todos. Espero encontrar-vos em breve novamente e fico ao dispor. Muito obrigada pelas suas palavras. Irene, minha líder, 1 minuto. Toma assim. Eu gostaria mesmo muito de. Eu tentei partilhar a minha experiência, sempre com aquele receio de falar daquela face bonita. Efetivamente, esta é a minha paixão. A minha paixão é a área da enfermagem de saúde materna. E gostaria muito de poder. Peguei no exemplo da camisola para dizer aos meus colegas que efetivamente não é fácil nós tornarmos-nos líderes. Não há líderes perfeitos, e acho que a doutora Cátia falou muito bem disso. Efetivamente não nascemos líderes, tornámos-nos líderes. E eu gostaria de passar esta mensagem da liderança também ao nível dos cuidados, da liderança dentro das equipas multiprofissionais, porque temos mesmo que ganhar essa força, porque nós temos tudo, eu não diria para ser felizes, mas para ser efetivamente líderes. Nós estamos a viver um momento que já dura há bastantes anos, em que tudo nas instituições de saúde é contratualizado com indicadores médicos que se chamam indicadores de qualidade e que não são indicadores de qualidade, são indicadores de produção, são números. Enquanto que nós, enfermeiros, temos aqui, eu mostrei alguns exemplos, de indicadores de qualidade. Isto é qualidade. E nós temos que fazer com que a tutela olhe para nós. Porque, efetivamente, volto a dizer uma frase feita, nós produzimos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados da enfermagem. Portanto, temos mesmo que estar todos juntos e de sermos líderes, quer na perspectiva das equipas, quer na perspectiva dos cuidados. Era isto que eu pretendia dizer. Muito obrigada. Mesmo nesta reta final, acabamos por partilhar algumas lições. Continuamos sem questões e, por isso, para terminar, eu gostaria muito de agradecer a todas e a todos a participação e agradeço a todas, em muito especial, aquelas que tornaram possível este webinar e que trabalharam para isso. Agradeço-vos, agradeço à doutora Cátia, agradeço à Irene por partilharem, por a generosidade de partilharem connosco
a sua sabedoria, as suas experiências e que também, ao jeito delas, nos estão a ajudar a ser líder. Agradeço-vos a vós, desse lado, por se terem juntado a nós neste encontro, que me atrevo a dizer agora, um encontro de mentes brilhantes e de corações resilientes. Espero que este evento seja um marco no nosso envolvimento como um todo e uma fonte de inspiração para continuarmos a promover uma liderança no sentido de melhores cuidados de saúde e mais realização profissional. Não subestimem o poder dos pequenos gestos, nem a força da nossa voz. Juntas, juntos, as nossas vozes podem influenciar as mais altas esferas da governança de saúde. Para que cada uma de vós, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11 e todos os dias da nossa vida, abrace plenamente a líder que já é e que pode melhorar. E que ao fazê-lo, inspire as outras a fazerem o mesmo. Sejam líderes, sejam a mudança que queremos ver nos nossos cuidados e na nossa profissão. Até porque, quando uma enfermeira lidera, a saúde prospera e a sociedade evolui. Por isso, boa noite a todas e a todos. E foi muito bom estar convosco. Até breve.